Mas afinal de contas, com quantos anos Daniel foi levado para a Babilônia? E qual foi o texto que levou Daniel a orar e a jejuar? E o que aconteceu no primeiro ano do rei Sírio da Pérsia? E você poderia me dar um exemplo de um despertamento espiritual legítimo? Se essas questões lhe deixaram intrigado, ainda que curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. A paz do Senhor a você, espero que você esteja bem. Hoje eu queria iniciar as minhas palavras agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos iniciando agora um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical. Um trimestre que tem por tema global, um tema amplo, que é os princípios divinos em tempos de crise. Embora o tema seja bastante atual, para a nossa realidade, no que estamos presenciando hoje, o comentarista dessa lição já é saudoso, o pastor Eurico Bengstein. Teve várias obras que contribuíram para o crescimento espiritual de muitos irmãos e comenta essa lição aqui de uma forma bem atual, conforme nós vamos poder aqui adentrar durante todo esse trimestre. Portanto, o tema de hoje da nossa lição é Daniel ora por um despertamento espiritual. Então, sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí junto comigo, para nós lermos a leitura oficial que se encontra no livro de Daniel. E nós vamos soltar aqui alguns versículos. Então abra junto comigo o livro de Daniel, no capítulo 9, primeiro versículo 1 ao 3, depois do 6 ao 10, e nós vamos para o capítulo 2, do 17 ao 19. E após isso nós vamos ao Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Então vamos ler juntos. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com a oração e rogos e jejuns e pano de saco e cinzas. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19 agora. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. No primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Sírio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Sírio, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor,
Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todos aqueles que ficaram em alguns lugares em que andaram peregrinando os homens do seu lugar, e ajuntaram com prata e com ouro e com fazendas e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habitava em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora nós vamos ler o texto áureo, que não como nas lições passadas, né, não está inserido aqui na leitura oficial, mas está em Tiago. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, aqui na verdade prática, o que nós queremos objetivar é que o crente dedicado à oração, ele influencia a terra, o céu e até mesmo os poderes malignos. As entidades malignas são influenciadas. O ponto central do nosso estudo hoje, ele precisamente está permeado na nossa esclarecer a necessidade que nós temos de estar sempre estudando a palavra do Senhor e orando por um despertamento espiritual. Para iniciar aqui nossa abordagem de hoje, deixa eu falar um pouquinho sobre esse personagem aqui que já começa orando para que haja um despertamento espiritual. O Daniel. Daniel, não existe muita coisa sobre a sua linhagem, sobre sua origem na palavra de Deus, que não seja no seu próprio livro, que carrega consigo o seu nome. Mas se tem que a linhagem dele é de linhagem nobre, porque ele, diferente de Jeremias e Ezequiel, que eram sacerdotes e profetas, ele não era sacerdote, né? Ele era contemporâneo, ele era conterrâneo de Isaías, porque era também da tribo de Judá, assim como Isaías, da tribo de Judá, descendente direto de Davi. E foi levado cativo no ano 606 a.C. por Nabucodonosor, na idade já de 15 anos. Esse ser humano hoje que serve de referência, de modelo de cristão para a nossa vida. Então, o que é que levou, aqui no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos abordar agora o que foi o motivo que levou Daniel a orar. O que levou Daniel a orar foi justamente a observância do que está descrito em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. É interessante também que nesse momento nós possamos ler o que é que está escrito lá no livro de Jeremias. Então eu convido você a ler junto comigo o que está escrito no livro de Jeremias. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, esse texto de Jeremias aqui foi o gatilho para que Daniel sentisse a necessidade de perguntar a Deus o que seria, qual seria o próximo passo a ser tomado, já que o tempo já se apresentava findouro e não existia nada de evidência do que iria acontecer para que isso se realizasse. Então, por falta de iniciativa aqui para buscar de Deus uma resposta, uma revelação, Daniel assume essa incumbência de perguntar a Deus agora como isso se cumpriria para o povo de Israel. Então levou ele a orar, a jejuar e fazer mais do que isso, um gesto de humilhação, onde ele se prostra no pó, coloca um saco em sua cabeça com cinzas, né, uma demonstração de humilhação, para que o Senhor o revele a sua vontade. Portanto, o que chama também a atenção na vida desse jovem moço, do Daniel, é que ele vivia uma vida consagrada a Deus, ainda que o seu ambiente não fosse propício para isso. É onde nos mostra aqui que aquela questão do homem ser fruto do meio cai por terra. Porque aqui era meio pagão, né? Era adorado aqui divindades pagãs.
né? Todo tipo de promiscuidade. E Daniel, ele se manteve aqui obediente ao Senhor, ainda que nesse contexto degradante. Ele vivia segundo sua própria consciência, seu estado para com Deus e no temor do Senhor. Não se misturando, mantendo a sua identidade, apesar de toda a influência que estava ao seu redor. E a estatura espiritual de Daniel foi que deu condições a eles de agora travar batalhas em oração. E por que se diz que combater em oração? Não era promover motins, não era para criar nenhum tipo de movimento contra o reinado do Império da Babilônia, nada disso. Ele simplesmente entendia que a ferramenta principal e a única coisa que poderia dar para ele uma solução era através da arma da oração. Então, Daniel, ele não só tinha em mente essa necessidade, como também ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E esse número de 3 é interessante, porque 3 vezes ao dia é o número de refeições básicas que o ser humano deve fazer durante o dia, né? O café da manhã, o almoço e a janta. Portanto, aqui já me mostra que ele sente também que deve alimentar o espírito, assim como nós alimentamos o nosso corpo, né? Nós tomamos café da manhã, nós não almoçamos, não jantamos. Então, por que também não praticar esse período de alimentação espiritual, se comunicando com Deus, tendo comunhão e intimidade com o Senhor? Portanto, Daniel assim procedia. E esse foi o motivo pelo qual o Senhor concedeu grandes vitórias e grandes livramentos a Daniel, por meio da oração. E muita oração, como diz um hino bem antigo, né, que me veio à memória agora, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, algumas coisas aqui coincidiram, não é, com as orações de Daniel no contexto da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia nesse período? Era o Nabonido. E Nabonido, na verdade, ele não era nem um rei bastante diligente. Ele era praticamente um rei que não ficava muito na Babilônia. Ele se ausentava bastante. Em especiais períodos aí de final de ano, algumas manifestações que ele participava também, onde as ausências dele começaram a ficar constantes. E quem assumia, de fato, era o seu filho Belsazar. E Belsazar não era nem um pouco inclinado a ouvir as orientações de Deus e nem reconhecer a sua autoridade. Belsazar, ele era também conhecido aqui como o rei dos caldeus e promoveu na Alta Babilônia aqui um evento paranata, né, onde todos se embriagaram e, como se não bastasse, né, esse deleite no vinho, o que é que Belsazar fez? Belsazar teve a brilhante ideia, né, a ideia chula, de mandar buscar os vasos que Nabucodonosor tinha retirado do templo de Jerusalém e trazido já para o templo pagão, para se utilizar de taça, para tomar vinho. Então todos se embriagaram e festejaram, profanando objetos sacros, objetos oferecidos, objetos santificados ao Senhor Deus. Isso fez com que o Senhor desse aí a sua intervenção numa forma de mistério. Intervém Deus agora na história. E de que forma? Com um dedo como que de mão, escreve uma mensagem na frente de um castiçal diante dos olhos de todos. E todos agora, ainda que parece que agora passa a embriaguez, todos ficam espantados e com muito temor, sem saber o que é que aquela mensagem significa. Então foi consultado os vários adivinhos e vários doutores lá do rei, e nenhum deles conseguia decifrar sobre o que se tratava aquela mensagem. Até que alguém lembra de Daniel, porque Daniel já tinha revelado o sonho do rei Nabucodonosor, você lembra da história? Então chamaram Daniel, e aí Daniel entra nesse contexto. E Daniel, entre outras coisas, consegue decifrar aqui o que está escrito. E dentre outras coisas está a frase: dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. E nessa mesma noite, Belsazar foi morto. Agora, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver a resposta à oração de Daniel.
até porque você viu aqui junto comigo, né, durante essa semana, que as orações elas não ficam sem resposta. Então, como foi que Deus respondeu à oração de Daniel? Primeiro, Deus usou um homem chamado Sírio, o rei da Pérsia. Ele despertou o espírito do rei Sírio. E para que ele fez isso? Para que se cumprisse aquele texto que nós lemos lá em Jeremias. Então, despertando o rei Sírio no seu espírito, fez um pregão e fez vários decretos, afirmando coisas bastante interessantes. Primeiro declarando que o Senhor Deus dos céus teria dado todos os reinos da terra e o encarregou de construir um templo, uma casa para o Senhor em Jerusalém, mais precisamente em Judá. Portanto, veja que para que uma pessoa que não é judia, né, que não está dentro da promessa do Senhor, né, você vê que já existe aqui um mover do Espírito, um tratar do Espírito na vida de Sírio, para que ele seja tocado a realizar o intento do projeto de Deus. O que foi que Sírio fez? Primeiro, com esses decretos, né, e com essas afirmativas, Sírio deu a todos os judeus a possibilidade de que eles, se quisessem, regressar a Judá para construir esse templo, regressar a Jerusalém. Então veja aqui, e onde está isso, meu irmão? Está no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3. Se eles quisessem, é onde chama a atenção. Veja que ainda deixa facultado, não era obrigado eles irem, eles serem libertos. Eles estavam livres, tanto para ir, quanto para permanecer aqui na Babilônia. E o que de fato aconteceu, alguns judeus ficaram lá na Babilônia. E outra coisa também muito interessante, foi que toda essa construção também seria custeada, né, através dos impostos além do rio, recolhido além do rio. Então, além de ele ter dado essa liberdade ao povo judeu, ele ainda que de fato financiou a construção do templo. E mais, devolveu os vasos sagrados a Zorobabel, que passou agora a ser o governador dos judeus nesse intento, né? Porque para fazer essa espécie de caravana para voltar a Judá e construir esse templo em Jerusalém, né? Um templo que ele mesmo afirma aonde agiria o próprio Deus, seria a casa do próprio Deus. Ele elege a Zorobabel como o governador, uma pessoa que chefiasse esse grupo que ia de regresso a Judá com esse objetivo. Então, já passamos agora para o ápice da nossa lição, que é o resultado do despertamento proveniente de Deus. Não é? O rei Sírio, ele foi aqui, obviamente, né, de forma muito impactante. Ele foi despertado em seu espírito, talvez até pelo convívio com Daniel. Né? Existem pessoas que conseguem fazer da sua vida um verdadeiro testemunho, no qual influenciam as pessoas a se aproximarem mais de Deus, seja pela admiração, pela diferença que se vê no brilho, né, que o cristão tem, luz para o mundo e o sal da terra. Ele tem que fazer essa diferença, e a luz, com certeza, ela tem o seu poder atrativo, né? Todo mundo tem essa atração natural pela luz. Então essa convivência com Daniel fez com que ele conhecesse, ele fosse despertado em espírito e conhecesse mais de Deus. Coisa semelhante aconteceu também com Paulo. Você lembra que Paulo era perseguidor, né? E o seu nome também não era Paulo na ocasião, era Saulo. Era perseguidor e assassino, né? Ele saía matando os cristãos. Até que no caminho de Damasco, ele se encontra com o Senhor Jesus e tem o seu tombo. E ao despertar do seu tombo, já declama que quem és, Senhor? E a Bíblia nos diz que ninguém chama a Deus de Senhor se o Espírito Santo já não estiver atuando nele. Portanto, aqui nós podemos perceber que algo semelhante aconteceu também na vida daqui de Sírio, o rei da Pérsia. Sírio também teve essa experiência com Deus, né? E fez uma coisa bem parecida aqui também com outro personagem no Novo Testamento. O que aconteceu com Zaqueu? Em nenhum momento o Senhor Jesus pede para Zaqueu tomar aquela iniciativa. Mas o despertamento genuíno do Espírito Santo aqui agindo em Zaqueu fez com que Zaqueu tivesse esse compromisso próprio, né? Porque não existe o avivamento real sem esse despertamento, né? Sem que haja o arrependimento sincero, a confissão
para que nós consigamos aqui agora ter de fato um avivamento. Então deve haver o reconhecimento do erro, o reconhecimento do pecado. E voluntariamente aqui Círio, você vê que o Senhor mandou ele construir o templo. Ninguém falou aqui ainda nos vasos, e os vasos não valiam pouca coisa. Eram vasos preciosos. Então, Círio, de livre e espontânea vontade, ele oferece aqueles vasos de volta ao seu devido lugar. E Círio também, ele foi profetizado antes mesmo do seu nascimento, 200 anos antes, por o profeta Isaías. Isaías já profetizou e chamou o Círio de ungido de Deus. Portanto, meus amados, antes de a gente finalizar aqui, é importante não deixar de acentuar a importância do significado da palavra despertamento, né? Despertamento vem de acordar, vem de sair da inércia, da inconsciência, da indiferença para a consciência, para a firmeza. Então nós podemos ver aqui que o que mais poderia se querer da parte do povo é que o povo despertasse para o que estava para acontecer. Somente Daniel aqui preservou a palavra do Senhor no seu coração com aquela cautela, com aquele cuidado, com aquele zelo necessário, né? Já alertando para a gente também, onde nós devemos sempre estar atentos à palavra do Senhor, para que possamos receber de Deus as respostas. Portanto, essa foi nossa breve análise do tema hoje. Eu sei que o tema foi bastante histórico, né? Teve bastante nomes aqui que foram mencionados, mas com calma. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e não esqueça, temos aqui o nosso quiz, né? Agradecendo também ao nosso presbítero, Lailton Alves, ele que elabora esses quiz aí para vocês testarem o seu conhecimento e crescerem na graça também, na sabedoria do Senhor. Eu queria agradecer aqui também a ele. Eu gostaria de agradecer a todos que terem visto o vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreva no canal, compartilha para mais pessoas, para que a gente possa levar a palavra, levar a mensagem, o ensinamento da palavra do Senhor um pouco mais longe. E pessoas que gostam desse tipo de abordagem mais sucinta, o sumo da palavra de Deus para a nossa vida. E eu espero vocês na próxima aula da Escola Dominical, se Deus quiser, em nome de Jesus.